Milhões de pessoas são vítimas diárias do TikTok, plataforma que exerce um controle cada vez mais profundo sobre as suas vidas. Seus efeitos no cérebro são comparáveis aos de uma substância química. Ele controla o que você vê, controla o que você faz, o que você sente e as suas opiniões. Na verdade, o que você defende ou acredita não foi você que decidiu. Na média, as pessoas gastam aproximadamente 1 dia e meio ou até mesmo 4 dias inteiros por mês dentro do TikTok. Isso aí no total daria mais de 1 hora por dia. Se analisarmos somente as horas de vida ativa, excluindo o sono, a higiene, as refeições, nós estamos falando de quase uma semana inteira dedicada ao TikTok e ao simples ato de rolar a tela. E o problema que você não sabe, não percebeu, é que atrás do TikTok tem toda uma ciência de comportamento que busca sempre te manter engajado e dependente. A ByteDance, dona do TikTok, utiliza estratégias baseadas em estudos de psicologia para manter você vidrado no aplicativo. Uma dessas estratégias é conhecida como reforço intermitente. Quando uma recompensa é entregue de forma imprevisível e ocasional, isso torna o comportamento de busca por uma recompensa muito mais persistente. No caso do TikTok, a cada rolagem de tela, nós não sabemos exatamente o que nós vamos encontrar, mas há sempre a expectativa de algo interessante ou engraçado, e é essa incerteza que nos mantém presos na plataforma. Vamos voltar do início. Em 2012 e 2013, nós ficamos encantados com o YouTube, Facebook e o começo da Netflix. Tudo isso começou lá no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, o maior polo tecnológico do mundo, enquanto nós estávamos entusiasmados com os aplicativos americanos na China, mais especificamente em Pequim, um plano malicioso estava sendo traçado, algo chamado ByteDance. Ela era uma startup liderada por Jiang Yimin. A primeira criação dele foi uma plataforma de notícias chamada Toutiao, e o feed da plataforma é bem parecido com o feed do Facebook. E qual era a diferença? A diferença é que o objetivo real dessa plataforma era juntar o máximo de dados e recursos financeiros para desenvolver uma tecnologia de inteligência artificial poderosa e avançada. Mas por que a China estava tão obcecada com a inteligência artificial? Por que o governo chinês estava tão empenhado em colaborar com a ByteDance? Por que a China busca se tornar líder quando o assunto é inteligência artificial? O novo site da ByteDance, o Toutiao, foi lançado com uma abordagem diferente. Em vez de ter editores e jornalistas controlando o fluxo de informação, eles usaram algoritmos de inteligência artificial especialmente desenvolvidos para enviar as notícias. Isso significa que a empresa não tinha que contratar repórteres ou editores. E por fim, eles colocaram isso na China. Os resultados foram surpreendentes. As manchetes desse aplicativo se tornaram extremamente populares na China, atraindo rapidamente 10 milhões de usuários em apenas 3 meses. No entanto, tinha um problema. Qualquer conteúdo que não tivesse alinhado com os valores dos socialistas do governo chinês seria considerado ilegal. E esse foi o início de uma situação que levaria a consequências muito mais graves. Após um período, o Toutiao foi suspenso na China devido a práticas relacionadas ao vício que eram consideradas altamente perigosas. O sistema de espionagem chinês. Na China, a inteligência artificial é utilizada diariamente para monitorar a população de mais de 1,3 bilhões de pessoas. O país implementou um sistema de vigilância com câmeras de reconhecimento facial que são capazes de identificar instantaneamente rostos, nomes, familiares, amigos e até mesmo compras. Além disso, os cidadãos da China são avaliados com base no comportamento deles, recebendo notas de acordo com a sua conduta. E não é Black Mirror, isso é a vida real, só que lá na China. Em algumas entrevistas feitas com a população, é relatado que os próprios chineses acreditam nisso e concordam com essa prática. Eles não veem problema nenhum em ser avaliados, nós estamos sendo avaliados o tempo todo, até na internet. Eles argumentam que isso contribui para ter uma sociedade mais segura. I think being ranked is a good thing. A society has to have rules. It forces us to be well behaved. It may seem scary, but it's just like that here. We're used to it, and anyway we don't have a choice. Pois é, o governo chinês tem uma inteligência artificial que é capaz de controlar vidas humanas. E se ele está controlando os chineses, por que não expandir o negócio? A ByteDance entrou no mercado americano com um plano de marketing extraordinário, um investimento superior a 3 milhões de dólares por dia, só dentro dos Estados Unidos. O TikTok estabeleceu uma parceria de vários anos com a NBA e adquiriu os direitos de marketing de 80% dos artistas de Hollywood, promovendo a marca TikTok em vários lugares. Existem várias técnicas psicológicas básicas que são utilizadas para criar um vício em você em menos de 60 segundos. Uma dessas técnicas é o uso de vídeos curtos. Esses vídeos são como um menu de degustação, projetados para despertar o seu interesse muito rápido. O algoritmo vai te testando.
funcionando. Lança um aqui, lança um outro ali, criando uma sequência interminável, até que ele colete todos os dados que ele precisa para fazer você passar 2, 3 ou até mais horas todos os dias dentro do TikTok sem nem perceber. Mas é claro que não são todos os vídeos que vão conseguir prender sua atenção. E graças a isso, nós precisamos voltar para a incrível arma que o TikTok tem, o reforço intermitente, que é o mesmo mecanismo usado pelos cassinos. E é por isso que os cassinos são tão viciantes. Mesmo que você tenha perdido várias vezes, ainda tem uma pequena chance, ainda tem uma pequena esperança de que na próxima tentativa você vai obter recompensa. E por causa disso, os nossos níveis de atenção caíram para os níveis mais baixos da história da humanidade. Qual era o próximo passo no plano do TikTok? A dominação global. Para que o TikTok conseguisse dominar o mundo, seria necessário que a empresa aprendesse a explorar a mente humana, mas explorar verdadeiramente, não só por táticas de engenharia social, mas por meio de coleta e análise de dados de cada usuário. E é aí dentro, é nessa informação que reside o verdadeiro valor monetário. Por essa razão, o TikTok é uma ameaça cibernética. O TikTok vai muito além das coletas feitas pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Vocês já perceberam que a página For You tem sido muito precisa ultimamente? Coisas que você provavelmente pesquisaria no Google ou no YouTube começaram a aparecer na For You sem você nem pesquisar. Para entender como que o TikTok consegue chegar nesse nível, vamos ler as políticas de privacidade da plataforma. E olha só, a empresa admite que literalmente coleta o máximo de dados possíveis, como imagens, fotos da sua galeria, mensagens privadas e dados de outros aplicativos, sites que você visita, seu histórico de busca, suas teclas digitadas, dados da sua localização e muito mais. Com todas essas informações, o TikTok conhece você melhor do que você consegue imaginar, até o que você provavelmente vai pesquisar no futuro e o que você vai querer depois disso. Vocês não estão entendendo? Essa situação aí vai muito além do que é considerado um roubo de dados comum. Como o Google e o Facebook geralmente fazem, o Facebook já foi multado inúmeras vezes por isso lá nos Estados Unidos. Nesse caso específico, os dados estão sendo analisados e usados para acessar sua conexão biológica e fazer você apoiar abertamente o domínio da China sobre o mundo. Que exagero, Daniel. Eu sei, tudo isso que eu falei pode parecer um exagero, mas a verdade é que o presidente da China tem sim um sonho, a dominação global. Todo esse alvoroço surgiram leis para facilitar a espionagem da China através do TikTok. A lei nacional diz que todos os cidadãos e empresas chinesas têm a obrigação de encaminhar todos os dados que eles têm ao governo chinês. Nisso, a ByteDance, pai do TikTok, é obrigada a compartilhar todos os dados que ela coletou de todo mundo com o governo. E isso é uma exigência legal, não é uma questão, eu devo passar, ela é obrigada a passar, não, ela é fechada. E é por esse motivo que nesse exato momento o TikTok está sendo banido de vários países. Alguns deles são Canadá, Austrália, França e Estados Unidos. Uma informação que você não sabe, existe uma versão do TikTok para a China e existe uma outra versão para o resto do mundo. Na versão chinesa, todos os vídeos que são considerados degenerados pelo governo são frequentemente removidos. E ao mesmo tempo, o algoritmo lá funciona diferente. Enquanto aqui o TikTok te entope de conteúdo degenerado, lá na China, o algoritmo entrega vídeos de pessoas comuns, trabalhando duro, compartilhando a vida e compartilhando as realizações que eles tiveram no trabalho. Esses vídeos aí são considerados saudáveis e positivos pelo governo. E por isso, o governo quer que o TikTok entregue só esses vídeos. E é aí que vem a nossa versão do TikTok. Ela é completamente ao contrário. Muitos usuários já relataram que o algoritmo do TikTok bombardeia vídeos de mulheres sensualizando e exibindo suas bundas na tela. Eu não sei se você sabe, mas depois do boom do TikTok, houve o boom do OnlyFans. O OnlyFans começou a ser buscado 10 vezes mais do que era comparado ao período pré-TikTok. Os próprios criadores do OnlyFans ensinam as pessoas a monetizar o OnlyFans através do TikTok. E isso não ia acontecer tão rápido se não fosse pelo algoritmo que tem dentro dessa plataforma. O TikTok é capaz de criar tendências que influenciam de forma radical a vida das pessoas, principalmente dos jovens. E ele simplesmente conseguiu se infiltrar nas nossas vidas e moldar o nosso comportamento, até mesmo como nós entendemos os eventos que acontecem no mundo. A China está usando essa mesma tecnologia de inteligência artificial para acabar com a liberdade de expressão. 1949, a Revolução Comunista na China. Você, claro, tá pensando até agora que eu exagerei, tô te colocando medo e coisa e tal, mas quando nós vamos olhar a política da China, talvez você comece a perceber que isso é muito assustador. A China já declarou abertamente e publicamente que ela quer liderar o mundo e a inteligência artificial até 2030. Uma coisa muito maior tá para acontecer com um plano chamado 2049. Caso você não saiba, a Revolução Chinesa ocorreu entre 1946 até 1950. Talvez tenha alguma surpresa pro futuro. Quando você conecta todos os pontos que eu falei, você percebe que o TikTok é uma
máscara do governo chinês. Ou melhor, é o famoso cavalo de Troia. Enquanto os usuários se perdem em vídeos de danças cativantes e desafios virais, um poder invisível assume o controle. A ByteDance, empresa controladora do TikTok, age como uma marionete habilidosa nos bastidores, influenciando a trajetória de milhões de usuários. Enquanto isso, a sombra da China se estende sobre todo esse espetáculo digital. E por fim, muito obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Se você gosta desse tipo de vídeo, me avisa aqui para eu saber fazer mais. Pela sua atenção, muito obrigado. E até o próximo vídeo.